Eu nasci, vamos dizer assim, com esse interesse por livros, por revistas, por gibis, né? Eu tive o privilégio de ter, em frente de uma das residências que eu morei, tinha um sebo lá. E algumas quadras depois, uma livraria, né? E eu era uma criança assim, quando eu conseguia minha mãe me dava dinheiro, em vez de eu ir comprar doce, essas coisas que criança faz, eu corria para comprar conteúdo de leitura. Eu sempre fui fascinado, eu achava um misterioso, mágico livro, né? Perdão. Então, eu já tive esse contato de criança, eu ia na biblioteca ler, eu ia lá, já teve livro que eu tive que esperar 2 semanas para chegar, para eu poder ler. E meu irmão, ele tinha um sítio, e eu passava férias nesses sítios, né? Nesse sítio, e tinha uma biblioteca excelente lá de mitologias, de contos europeus, essas coisas assim, Branca de Neve, mitologia grega, mitologia romana, e tudo ilustrado, uns livros bonitos, sabe? Então, enquanto os meus sobrinhos iam trabalhar, ia fazer os deveres, né, do sítio, eu ficava sozinho lá. E eu ficava horas e horas e horas dentro da biblioteca ali, nessa estante, me deliciando. E isso daí foi, assim, criou esse hábito, né, vamos dizer, de leitura. E eu nem estava fazendo força nenhuma, não estava indo atrás de... Depois eu passei por períodos, nós nascemos católicos, né? Nascemos não, de infância. E depois eu passei por um período que meus pais se converteram a uma igreja evangélica, e eu acabei me convertendo também, me batizei e tudo mais. Então eu dei uma afastada, né, das leituras, dessas buscas minhas que eu tinha, do oculto. Inclusive, quando você acaba assim se tornando evangélico, religioso, tal, eu não vou falar denominações, não vou falar nome. Eu quero falar para as pessoas que de forma alguma eu estou criticando nada, tá? Não estou criticando religião, não sou contra nada. Eu só vou falar assim os meus pareceres como ser humano sobre as coisas que eu vivi, as coisas que eu passei. E eu criei preconceitos, né? Coisas do demônio, coisas que você não pode ler, o demônio é tentador e tal. Eu tinha aversão a espiritismo, esse tipo de coisa toda. Então isso me afastou, entre aspas. Eu passei por um grande período de religiosidade. Eu tentava ser um religioso de verdade. E não queria ser esquenta-banco de igreja, sabe? Para ir lá cantar musiquinha e ir embora para minha casa. Eu queria levar muito a sério mesmo. Tolir meus pensamentos negativos, não ficar olhando a mini saia da irmã que passava, sabe? E ficar me policiando de verdade. E quanto mais você se policia, maior é o inferno na sua cabeça, né? Mais difícil é você controlar tudo isso. E chegou a um ponto em que eu perdi meu pai faleceu bem no começo da minha adolescência, eu tinha 15 anos de idade, eu demorei para me desenvolver. E isso aí abalou muito a minha fé. E o que eu fiz em consequência a isso? Eu comecei a ler a Bíblia. Eu li a Bíblia inteira, eu pegar da Gênesis, e lendo todo dia, li. Eu li a Bíblia inteira 2 vezes, eu li o Apocalipse umas 7 vezes, sabe? E isso começou a me levantar muitas questões. Conforme você vai lendo, ela já vai, se você lê com a mente aberta, óbvio, né? Você não pode ler com aquela coisa de que eu só quero achar aqui aquilo que eu quero ouvir. Se você fizer isso, você vai ficar num ciclo sem fim, preso. Então, por exemplo, você começa a ler a Gênesis, né? Deus tem 3 atributos ali primordiais, a onipotência, onisciência e onipresença. A onipresença está em toda parte ao mesmo tempo, né? Então ele não precisa nem de intercessor. Está lá na Bíblia falando que ele sonda os rins dos homens, o coração dos homens. Então você não tem como esconder as coisas dele. Por que você precisa de intercessores para conversar com ele, se ele já está dentro de você? Aí a onipotência, ele pode tudo, né? Tudo mesmo. Aí você fica bastante grilado quando você pede para uma cura, por exemplo, e essa cura não vem. Aí você fala assim, ué, por quê, né? Começa a abalar a sua fé. E a onisciência. Aí você pega... Onisciência sabe de tudo, presente, passado, futuro. Ele não precisa testar nada. Ele sabe de tudo. Se ele sabe de tudo, quem foi que criou o Jardim do Éden?
Por que ele pôs aquela árvore lá no meio, sabendo que o nego ia comer e ia ser expulso? O nego, desculpa as minhas gírias, a minha fala mais informal. Eu não gosto dessa coisa de obrigatoriedade de você ficar falando de forma culta, erudita. Né? Não, fica à vontade. É como um maratonista que tem que correr o tempo inteiro porque é maratonista, sabe? Mas vamos lá. Então você começa a fazer esses questionamentos, né? Por que ele fez isso? Ele sabia o resultado, né? Ah, era para testar o livre-arbítrio. Se você constrói um computador inteirinho, você sabe exatamente todas as capacidades desse computador. Você não precisa testar nada. Se o computador erra, a culpa é sua ou é do computador, né? Então você vai levantando inúmeras questões, né? Caim matou Abel, fugiu para as terras de Nod, onde encontrou sua esposa e casou. Quem era? Só tinha Adão e Eva, Abel e Caim, e eles foram expulsos. A esposa dele, que morava nas terras de Nod. Que terras eram essas que foram feitas antes da expulsão, entende? E aí, quanto mais você vai lendo, mais vai aumentando suas questões, né? Um emaranhado imenso. Mas, voltando ao tema principal, depois disso, meu pai faleceu, eu caí num período de ceticismo absoluto. Eu deixei de acreditar em tudo. Eu comecei a pensar como os céticos e os ateus pensam, né? Ah, não existe nada, morreu, acabou, e blá, esse monte de conversa. O que também eu não acredito hoje, né? Que alguém acredite nisso de verdade, mas tudo bem, respeito quem diz que sim. E depois de um período, como eu sou uma mente desinquieta, eu não consegui ficar nesse processo de ateísmo, né, por tanto tempo assim. Eu trabalhava no escritório de advocacia e tinha uma base kardecista ali desse escritório de advocacia, né? Eu acho que eu acredito que tinha todos os livros da Allan Kardec. Se não tinha, faltavam muito poucos. Eu li todos, eu fui lendo, coisas que quando eu era religioso jamais eu faria, entende? Por causa do preconceito que eu tinha desenvolvido, que eu tinha criado. Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu quero saber como essas pessoas pensam, eu quero saber o ponto de vista delas, eu quero saber como elas entendem o mundo, né? Aí eu quebrei os meus paradigmas e comecei a ler de verdade. Aí eu comecei... Depois disso, eu cheguei a uma conclusão seguinte. Eu vou apostar minha vida nisso. Eu quero saber se existe alguma coisa ou não. Se eu tiver certeza que não existe... Não estou instigando ninguém a esse tipo de pensamento nem nada, tá? Eu sempre fui muito depressivo a minha vida toda. Nasci assim. E eu sempre tive tendência suicida. Tipo assim, gigantesca parte da minha vida, todo santo dia eu penso pelo menos algumas 3 vezes em me matar. É um Ainda hoje? Ainda hoje? Hoje não, porque eu vou ser pai, né? Meu filho vai nascer daqui 2 meses, isso aí me fez muito bem. Aí sumiram esses pensamentos da minha cabeça. Né? Porque você cria toda aquela... É diferente. Mas eu sempre fui assim, só que eu aprendi assim. Eu falei, eu não vou me matar, né? Mas eu tenho que aprender a conviver com isso sem ser derrotado por isso, vamos assim dizer. Então eu escuto os pensamentos, sinto os ímpetos, as vontades, mas eu ignoro, simplesmente isso. Mas é uma coisa extremamente forte, muito difícil de você resistir, porque é uma verdade, né? Como se fosse um tipo de sonho muito forte. E aí eu cheguei a essa conclusão, eu falei assim, eu vou descobrir se existe alguma coisa ou se não existe. Se existe espírito, se existe demônio, se existe alguém me ouvindo, se existe alguém me vendo. Se eu tiver certeza que morreu, acabou, para que eu vou ficar vivo? Né? Os nossos momentos de alegria a gente conta nos dedos, os momentos de infortúnio, de raiva, de tristeza é quase todo dia. Então eu coloquei na balança e falei, para mim não compensa. E foi aí que verdadeiramente eu comecei a minha busca. E nessa busca eu li, mas li com força. Eu li todo o conteúdo disponível aos humanos, abertamente, que tiver para ler, eu li. E a leitura é uma coisa muito fascinante, né? Porque você tem que aprender a ler. A primeira coisa é a sua mente subjetiva, você tem que visualizar enquanto você lê. Não pode ler mecanicamente, gostei do livro, não gostei do livro. Entra no personagem, vive aquilo, como um autista. Você tem que mergulhar de verdade. Você tem que ler um livro, é como você se despir do seu próprio eu, né? E vivenciar tudo que você tem que vivenciar através dos personagens que você está lendo, a ponto de você sentir os sentimentos do personagem, né?